Opa, tudo bom? Hoje vamos falar do anime Busou Shoujo Machiavellianisme, que eu não vou poder dar uma introdução aqui porque já faz mais de 5 anos que eu assisti o anime e não lembro muita coisa sobre ele. Então, vamos logo pro resumo. O anime começa com uma garota portando uma espada e entrando no que parece ser uma escola, enquanto outras garotas ficam olhando pra ela. Aí ela entra em uma sala que tem outras 4 garotas também com espadas. Se não tivessem imagens, vocês iam achar que eu tava falando de outro anime, né? E, aparentemente, elas são de algum grupo de elite da escola. Aí a cena muda para um rapaz entrando na escola. Ele é um estudante transferido chamado Nomura, e ao entrar ele vê que todas as garotas na escola estão com algum tipo de arma, e ele fica sem entender o porquê. Aí voltando para a cena com as garotas, elas se reúnem para saber como lidar com esse estudante novo, porque ele foi transferido para lá por ter causado uma briga generalizada na escola anterior, e nocauteou mais de 40 nessa briga. Aí aparece uma outra garota aleatória ensinando como pronunciar o nome dele, já que uma delas não estava conseguindo. Depois disso vemos o protagonista na entrada novamente, e ele se encontra com outro cara com a cabeça gigante e todo maquiado. Então, depois de tirar uma onda, o outro cara diz que todos os homens da escola precisam se vestir e se maquiar dessa forma, para terem o direito ao mínimo de liberdade possível, mas ele diz que não vai fazer isso. E voltando novamente para as garotas, vemos que as 5 espadas, como é chamado esse grupo delas, não gosta muito dessa garota que ensinou como pronunciar o nome dele, e elas a chamam de Imperatriz, que na verdade não tem um cargo maior que elas, mas ela faz elas parecerem inferiores. E aparentemente, pelo jeito que ela falou, a Imperatriz parece já ter enfrentado o protagonista em uma luta antes, e ela confirma que sim, e manda a líder delas ter cuidado ao tentar corrigir ele, já que ela queria fazer isso sozinha, e principalmente ter cuidado com a bala espiritual. Quando ele foi entrar na sala de aula, as garotas estavam em pé olhando pra ele, igual os animatronics de FNAF. Aí começa a abertura, que eu tive que parar de escrever o roteiro só pra ouvir, porque é muito boa. Até agora eu só resumi anime com abertura boa, né? Que massa. Aí depois de já entrar na sala com uma espada no pescoço, ele fala que não entende por que essa escola é assim. E uma garota explica pra ele que antigamente aquela escola era uma escola só pra garotas, mas que depois virou uma escola mista, e as garotas começaram a ter medo de alguns comportamentos dos homens. E algumas começaram a se armar como uma espécie de vigilante. E isso acabou sendo passado com o tempo, na qual 5 garotas têm permissão de usar espadas e controlar a escola. E que por causa do sucesso no controle da escola, a escola se tornou um local para corrigir delinquentes. Depois de ouvir tudo, ele parece despreocupado e começa a dar umas provocadas nelas. Aí Arin fala que ele tem 2 opções, ou coexistir com elas ou abandonar a escola, e ele fala que nenhuma das duas. E depois de distrair elas por 1 segundo, ele some da frente dela e depois vai pra janela dizendo que deu vontade de sair da sala porque ele é livre. Mas antes disso ele fala a cor que aquela guria ali tava usando, porque ele viu na hora da fuga. Aí ele sai correndo e a Arin vai atrás dele, e ela fala que pra ele sair da escola ele precisa da autorização das 5 espadas. Então ela ataca ele e já corta a gravata novinha que ele comprou. E enquanto isso, outra garota viu que tava tendo uma luta e saiu correndo pra ajudar. E depois de terem parado um pouco para trocar elogios com os movimentos, eles voltam a lutar, e o cara tá defendendo tudo no chute, brabo, enquanto as outras 4 das 5 espadas estão assistindo a luta de longe. E eu tô achando que ela quer mais matar do que corrigir, porque um tipo de correção dessa aí, sei não, hein? E depois de um bom tempo de luta, ela consegue acertar o rosto dele com um movimento calculado. Aí ele liga o modo boss falando, você é forte, né? Então ele pega 2 luvas resistentes a cortes no bolso, e o X1 começa de novo. Enquanto isso, a outra lá já fez a leitura completa da luta nos primeiros golpes. Essa é braba também. E só pra não sair do contexto, Arin tinha dito pro Nomura que ia corrigir o comportamento dele até o sinal tocar, e já faltava menos de 4 minutos para isso acontecer. E depois de tropeçar e ficar encurralado, Arin usa uma técnica e começa a dar vários ataques muito rápidos, enquanto ele tenta defender todos. E não é por nada não, mas eu tenho certeza que ele morreria se ele acabasse não defendendo algum. E como a técnica que ela tá usando é uma técnica que envolve respiração para aumentar a força do corpo, ele percebe que em algum momento ela vai ter que recuar para controlar a respiração, enquanto ela já sabe disso e tenta acabar com ele antes. E quando ele vai escorregando por já estar ficando sem forças para defender, ela acaba se descuidando e muda a frequência do ataque, o que foi suficiente para ele sair da frente dela. Aí do nada, enquanto ela tá ofegante, ele coloca a mão na cintura dela e ela pergunta o que ele tá fazendo, e o elogia
por pelo menos conseguir tocá-la, mas diz que é desagradável e pergunta se ele tem palavras finais. E ele fala: largue a espada e levante as mãos. E depois diz que tem uma arma e ela não pode o vencer. Aí ela dá um sorrisinho e quando vai atacar ele, ele puxa a respiração e dá um ataque que joga ela bem pra longe. E ele fala que essa é uma técnica um tanto falha, mas que ele transformou em sua técnica especial. E quando ela tenta atacar ele novamente no soco mesmo, ele defende e começa a falar. E quando ele vai falar o nome da técnica, ela se lembra do que a Imperatriz disse e acaba falando o nome primeiro que ele. Então ele fica surpreso, empurra ela e pergunta como ela sabe desse nome. E você lembra daquela garota que saiu mais cedo pra ajudar ela? Pois é a irmã mais nova dela. E ela tá vindo por trás dele e ele não viu. Então ela dá um bonk na cabeça dele e como eles estavam no chão, isso aí acaba acontecendo. E esse sim foi o maior nocaute da luta. Aí ele sai de perto e começa a discutir com a garota, um botando a culpa no outro. Enquanto isso, Arin se levanta, quase chorando e com a máscara quebrada, e diz isso aí. Depois toca a música de encerramento e voltamos para uma cena com ela perseguindo ele em algum outro momento. Tá virando Tom e Jerry isso aí já. E ele lá com um sorrisinho lembrando que precisa convencer as 5 a darem uma permissão para ele sair da escola. Parece que ele tem um desafio e tanto pela frente. E esse foi o episódio 1. Se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, fala aí nos comentários. E confere nossos vídeos falando de outros animes também. E não se esquece de se inscrever se quiser ver mais.